Mateus 6, verso 9, é uma das palavras que eu creio mais conhecidas em todo o mundo, e até aquelas pessoas que não professam a fé, que não creem, no Senhor Jesus, ou que pelo menos não têm, conhecimento conceitual de quem Jesus realmente é, citam, essa palavra, conhecem esse verso, porque é a oração modelo, é a oração que Jesus fez, apresentando, o seu coração e aquilo que os discípulos e nós, por consequência, deveríamos fazer quando desejássemos falar com Deus, e é a oração do Pai Nosso. Então nós vamos ler o primeiro verso e vamos nos ater aí à primeira frase dessa oração, que é também alusiva ao dia que nós comemoramos hoje, o Dia dos Pais. Então diz assim o verso 9 do capítulo 6 de Mateus: Jesus disse: vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor nessa manhã. Pedimos, Senhor, que o teu nome seja exaltado. Pedimos, Senhor, que cada um de nós aqui receba uma porção viva, fresca, eficaz da tua palavra. Que não seja, Deus, força humana, que não seja capacidade intelectual do homem, mas que seja o que a tua palavra sempre é: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, a tua própria palavra diz que a entrada das tuas palavras iluminam os olhos do nosso entendimento. Então, quando a tua palavra, mais do que ela é escutada, Senhor, quando ela entra no coração, quando ela entra na mente humana, ela vai iluminando, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Que os nossos olhos para entender, Senhor, quem Tu és, sejam iluminados nessa manhã. Que nós possamos mudar a nossa vida natural, racional, a partir da revelação, da compreensão de quem o Senhor é. Senhor Jesus, nós Te amamos. Estamos aqui com todo o nosso coração disposto e disponível para que o Senhor entre, faça morada, mude, Senhor, as coisas que necessitam ser alteradas dentro de nós, e que seja uma manhã de cura, de milagres, de sinais, de maravilhas, mas sobretudo uma manhã de novos entendimentos. Que aquilo que é natural e humano caia, que aquilo que é celestial, excelso, divino, sobrenatural se levante. Jesus, Tu és o Rei da Glória. A Ti, Deus, e somente a Ti, juntos nós Te damos nessa manhã toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, hoje é um dia em que a mensagem, ela é alusiva, ela é uma mensagem endereçada aos pais. E essa mensagem, ela é para os pais, obviamente, porque hoje comemoramos o Dia dos Pais, mas ela também é uma mensagem que tem instruções poderosas para as mães, tem instrução poderosa também para os filhos. Quando nós falamos em Dia dos Pais, quando nós falamos, na data comemorativa, e hoje Dia dos Pais, mas quando é o Dia das Mães, trazemos uma mensagem sempre também direcionada às mães. Mas o intuito do Senhor com a sua palavra não é separar a mensagem por nichos, não é separar a mensagem por departamentos. A palavra do Senhor, toda ela é apta para o ensino, para a instrução. Então a palavra do Senhor, está meio alto aqui, não está não? Aqui está ótimo, viu, gente? Em nome de Jesus está muito bom. Vamos manter assim que está perfeito. Amém? Então toda a palavra do Senhor é apta para o ensino. Toda a palavra do Senhor, ela é apta para nos levar a um lugar de edificação. E uma vez que a palavra do Senhor é ministrada,
ela vai alcançando todo o corpo de Cristo, ela vai abençoando a todos aqueles que estão no ambiente onde o Senhor está. Então essa é uma manhã que majoritariamente nós vamos falar sobre a paternidade, mas todas as vezes que eu citar aqui pai, você mãe, se inclua nesse lugar. Se você não é pai ainda, ou não é pai, né, não realiza, né, a paternidade biológica ou de coração, se você ainda não é mãe, não gerou ou não tem, né, esse desejo no seu coração, você consegue se incluir nessa mensagem, porque apesar de alguns não serem pais e alguns não serem mães, mas todos nós somos filhos. Todos nós que estamos aqui somos filhos. Então, sinta-se aí incluído nessa mensagem, porque é uma mensagem que fala de pai, mas é uma mensagem direcionada para todos nós que somos filhos nessa manhã. Dito isso, a paternidade para alguns, e aí você pode incluir, né, também a maternidade, você pode incluir aí a sua liderança no sentido de cuidar de pessoas. Para algumas pessoas ela é controversa, porque quando nós falamos de paternidade, algumas pessoas tiveram uma boa referência de paternidade. Tiveram um pai que foi acolhedor, instrutivo, protetor, um pai, uma figura paterna, uma figura materna de cuidado, de zelo. E quando a figura paterna ela é boa, ela é saudável, quando falamos de paternidade, então é um assunto e um tema que o coração já está aberto, o coração já está, digamos assim, com as portas abertas para aquela ministração entrar. Mas também é verdade que algumas pessoas tiveram na sua vida uma paternidade que foi disfuncional, tiveram sobre elas tutores, cuidadores, que foram pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento ou por replicar experiências que receberam, foram pessoas que ao invés de proteger, agrediram. Foram pessoas que ao exercer a paternidade, a liderança, o cuidado, a maternidade, ao invés de instruir para edificação, foram, infelizmente, figuras que de alguma maneira causaram dano, agravo. Deveriam ser os primeiros a acolher, mas talvez para alguns a paternidade remete ao abandono, ao descaso, a dores de uma convivência, né, de uma experiência ruim. E quando nós falamos sobre Deus, e esse é o ponto da mensagem, quando nós falamos sobre Deus, as pessoas, em sua grande maioria, têm uma reverência ou um temor a Deus, porque entendem que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é, em sua capacidade de estar em todos os lugares e ter poder para realizar todas as coisas, Deus está em um lugar de soberania, nos seus corações, nas suas mentes. São pessoas que muitas vezes não professam a fé, não têm Deus como um amigo, como alguém de um relacionamento pessoal, mas tem Deus na sua vida em uma prateleira de destaque, tem Deus em um lugar de reverência. E essas pessoas seguem bem as suas vidas até que, e isso não é apenas para os de fora, isso também acontece muitas vezes na relação daqueles que são cristãos, daqueles que estão na igreja. Quando a figura de Deus é apresentada como Pai, cria-se então um abismo. Aceitam Deus, andam com Deus, tem Deus em um lugar de reverência, tem Deus em um lugar de alta estima, mas quando Deus recebe a conotação de Pai,
por conta de ter uma experiência pregressa ruim, por conta de ter uma figura paterna, materna, de liderança que foi disfuncional, ao ver Deus como Pai, ou ao receber a apresentação de Deus como Pai, um abismo é criado. Uma rejeição inconsciente acontece porque a figura paterna que tiveram não foi uma figura saudável. E Jesus, quando vem à terra, ele não vem para apresentar Deus. Jesus, diferente dos profetas que precederam a ele, diferente dos patriarcas, diferente de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Abraão, Jesus, quando vem, ele não vem para apresentar Deus. Jesus, quando vem, ele vem para apresentar o Pai. Jesus vem como filho para apresentar à humanidade um Deus que é Deus, mas que sobretudo é um Deus Pai. E esse Deus que é Pai apresentado por Jesus para a humanidade causa um impacto na vida de muitos, e para alguns a relação não consegue ser estabelecida na profundidade que deveria, por conta da referência paterna terrena que tiveram. Então algumas pessoas não conseguem se aprofundar ou se lançar em fé nos braços desse Deus que é Pai, por conta de experiências pregressas ruins que tiveram com a paternidade terrena. Se lançaram no colo do Pai terreno e aqueles braços não estavam estendidos para o acolher, e caíram, se machucaram. Se lançaram em fé ao ouvir a voz do Pai, que é um comando, um afago, mas quando foram procurar o Pai no momento de dificuldade, aquele Pai não estava presente. Aquele Pai estava longe, ausente, alheio às dores e aquilo que aquele coração necessitava como nutrição para o momento. Então, quando falamos que Deus é Pai, para algumas pessoas um abismo se abre, para algumas pessoas um deserto aparece, um vale se estabelece, por conta dessa imagem equivocada que é transferida do Pai da terra para o Pai do céu. Então essa manhã, gente, o Senhor me deu uma singela carta de amor, para todos os filhos que de alguma maneira sofreram com o Pai da terra, que de alguma maneira tiveram ou têm cicatrizes, dores, marcas na sua alma, que foram provocadas de maneira equivocada pela figura paterna que alguns de nós tivemos. E a carta de amor do Senhor nessa manhã é para te dizer que ainda que o pai natural, o pai físico, por N razões, não tenha sido a figura que deveria ter sido para a sua vida, isso não pode frustrar os planos do Pai Celestial para a sua história. Existe um Pai que é bom, um Pai que não abandona, um Pai que acolhe, e esse Pai é, de verdade, o Pai dos céus. E a carta de amor para nós nessa manhã do Senhor é: hoje o Senhor quer te mostrar como a paternidade é debaixo da ótica do Pai dos céus, como o Pai dos céus vê a paternidade e como Ele, o Pai dos céus, exerce a paternidade. E talvez você vai descobrir aqui nessa manhã situações da sua própria vida, momentos em que você se sentiu talvez abandonado, não escolhido, não acolhido, situações que você olhou e disse: por que comigo? Aonde tu estás, Deus? E aí talvez hoje nessa manhã, como o Senhor fez comigo, você vai encontrar algumas situações que você achou que Deus não estava, mas Ele como Pai estava naquele lugar te guardando e te protegendo, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Essa é a prova, que aquela agressão humana, que aquele abandono humano não representa quem o Pai dos céus é.
Estamos vivos aqui porque naquele dia da agressão, da dor, do abandono, o Pai dos céus, o bom Pai, nos guardou, para que hoje nós pudéssemos juntos estarmos aqui para entendermos, debaixo da ótica dos céus, quem o nosso verdadeiro Pai é. Então vamos lá. Eu quero falar sobre pelo menos 3 conceitos, 3 princípios, sobre como Deus, o Pai, vê a paternidade e exerce a paternidade celestial sobre nós. Número 1, a paternidade, segundo a ótica de Deus, é uma paternidade exercida em amor. Tudo que você precisa saber sobre o Deus Pai, o Deus dos céus, passa por esse filtro e é construída sobre essa base. Deus Pai é um Deus que se move e vê a paternidade e vê os seus filhos debaixo da ótica do amor. Isso, gente, precisa ficar bem claro no início dessa ministração e eu peço ao Senhor que te ajude a encontrar na sua vida, ao longo da sua história, situações em que a parte humana talvez agrediu, abandonou, mas que no meio daquelas dores você tenha revelações do amor e do carinho do Pai dos céus que te protegeu e que te guardou para que você pudesse chegar até o dia de hoje, que é profético, para virar uma chave nos nossos corações, para que a gente possa ver e exercer a paternidade, a maternidade, a amizade, a fraternidade debaixo da ótica celestial. Então, a primeira coisa que baseia a paternidade dos céus sobre nós é o amor. Tudo que Deus vai realizar na minha e na sua vida não é debaixo da ira. A paternidade do Senhor não educa através do rigor, da rigidez e da raiva. A paternidade de Deus não é uma paternidade que exerce a pedagogia e o ensino debaixo de sanções, debaixo de agravos, não. A maneira como Deus manifesta sua paternidade conosco é em amor. Quando nós estávamos perdidos, quando nós não conhecíamos o Senhor, quando Jesus, enviado pelo Pai, que é amor, enviou o seu Filho para nos encontrar e nos conduzir de volta para o Pai, que nós tínhamos perdido, que é o Pai Celestial, Jesus vem em espírito de amor. Amando os seus, diz a palavra, os amou até o fim. A paternidade de Deus não é uma paternidade da vara, não é a paternidade do açoite, não é uma paternidade do castigo. A paternidade de Deus é uma paternidade exercida em amor. E tudo o que Ele faz na minha e na sua vida, apesar de às vezes nós escutarmos do Senhor coisas que não era o desejo para o momento, quando desejamos demais ir em uma direção e o Senhor diz, não, essa direção não é boa. Quando o Senhor nos corrige em amor, dizendo, olha, isso que você está fazendo não vai te levar a um lugar de apogeu, a um lugar de sucesso, a um lugar de paz. Quando o Senhor nos corrige, a Bíblia diz que o Senhor nos corrige, assim como um pai faz ao filho a quem ele quer bem. Deus nos corrige e a correção de Deus não é punição. A correção de Deus é a prova de que Deus nos ama, porque Deus corrige a todos quanto ama, diz a palavra. Então todas as vezes que nós somos corrigidos, todas as vezes que a nossa rota é retificada, todas as vezes que nós saímos do plano e o Senhor nos leva de volta ao seu plano, aquele momento de correção é um momento onde o Senhor está manifestando sobre nós o seu amor. Agora também é necessário entender que nem tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. E aqui está um equívoco religioso. Aqui está um pensamento triunfalista que a religiosidade impõe sobre
boa parte das pessoas que vive debaixo de uma doutrina que não é sã, de uma doutrina que não é bíblica. Existem alguns momentos da vida em que nós passamos por coisas difíceis, momentos de quebras, de falências, de dores, e a maioria das pessoas tem um jargão, uma frase que ela é correta, todavia precisa ser interpretada em cada um dos momentos para que ela de verdade surta o efeito que a palavra de Deus deve ter, que é edificar, consolar e de alguma maneira trazer para perto, fazer com que a pessoa se aproxime ainda mais de Deus. E qual é a frase? Deus está no controle. Quando nós recitamos isso, Deus está no controle, para alguém que cometeu uma atrocidade, para alguém que errou, para alguém que atentou contra a vida de alguém e foi pego, está sofrendo uma sanção, está agora sendo julgado, punido, tendo ali que colher os frutos daquela má semeadura. E quando nós dizemos Deus está no controle, soa como, olha, aquilo que aconteceu de alguma forma, mais do que permissão de Deus, também tinha Deus no controle daquela situação, e agora o que você está passando, Deus também está no controle, como se Deus fosse um gestor de cada passo que nós damos. E não, Deus está no controle no sentido de que Ele governa o universo, de que Ele está no seu alto e sublime trono, de que Ele tem na sua mão um cetro de justiça, com o qual Ele governa justamente toda a terra e todo o universo. Ele nunca sai do controle soberano, mas isso não significa dizer que tudo que passamos na terra é arquitetado, é feito, é promovido por Deus. Porque senão cabe aqui os questionamentos dos ateus que dizem: se Deus existe, por que crianças morrem de fome? Se Deus existe, por que esse mal veio sobre a minha casa, sobre a minha família? Se Deus existe, por que essas tragédias? E aí então colocamos na conta de Deus como se Deus, esse Deus Pai, também tivesse os seus momentos de maldade, de manifestar de alguma maneira um sentimento ruim, castigando a terra. E não, de Deus não procede absolutamente nada que possa ser ruim. A essência de Deus é boa, Deus é bom. Bispo, e as tragédias? Bispo, tragédias naturais que ninguém tem um botão para apertar. Não, você vai ver que toda tragédia natural que acontece no final, quando você investiga, tem a ação humana no princípio dela. Moramos em lugares que não deveríamos estar, poluímos aquilo que Deus nos deu, os rios se enchem, os mares se embravecem, coisas acontecem por conta da ação humana. Famílias que se dissolvem, casamentos que são perdidos, filhos que se afastam dos seus pais pela agressão, pela dor, pelas palavras ruins que aquele pai um dia proferiu, e que fizeram de você hoje um adulto que precisa de terapia, que precisa ser curado da infância que teve, e que quando ouve falar de pai, tem aquela figura horrenda, que ainda nos seus sonhos, nos seus sonos mais profundos, estão como que um fantasma, que por vezes parece que vai voltar e te levar de novo àquele lugar de dor. E quando dizemos Deus está no controle, parece que Ele estava lá no controle daquele dia, como gestor daquilo. Não, Deus não teve nada a ver com aquela maldade, Deus não teve nada a ver com aquela agressão. Sabe aonde Deus estava naquele dia? Ele foi a mão forte que te protegeu e guardou. Ele foi a mão forte que não deixou a tua vida ser ceifada. O que aconteceu com você e comigo lá naquele dia foi a maldade humana, e a bondade de Deus é que nos guardou para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo mais uma vez a verdade que é eterna. Deus é bom. Deus é bom, meu irmão.
Dito isso, quando Deus atua, a paternidade de Deus, ela é feita sempre em amor. Então tudo que Deus faz, e não os homens, e não a nossa insensatez, e não a nossa semeadura, e não a nossa intransigência, porque esse Deus que ama é um Deus que nos constituiu filhos livres. Estamos hoje aqui recebendo essa palavra de instrução, de acolhimento, de amor, e essa palavra ela vai ter efeito na nossa prática, naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos realizar. Agora, para realizar isso, para botar essa palavra em prática, vem a nossa liberdade. Podemos fazer o bem ou podemos de maneira arbitrária, contra a vontade desse Pai, fazer o mal. E a colheita e a consequência disso não é maldade de Deus, é apenas o cumprimento de uma regra que Ele estabeleceu. E qual é a regra? Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. É uma regra e não maldade do Senhor. Então Deus se manifesta em amor. Sem entender isso, algumas pessoas olham para Deus como Pai e o rejeitam. Algumas pessoas, no desdobramento de terem tido uma paternidade equivocada, uma maternidade equivocada sobre a sua vida, sendo pais, sendo mães, sendo líderes, não conseguem quebrar esse ciclo de rigidez, de acidez, de falta de afeto, no exercício da paternidade. Pais, mães, líderes que hoje não conseguem exercer a sua liderança e o seu cuidado com os seus, com os filhos, em amor, em tolerância, em acolhimento, em afeto, porque foi esse tipo de situação ruim que receberam, e nos seus corações dizem: olha, eu não consigo avançar porque eu estou dando o que eu recebi, não recebi amor, não recebi carinho, fui criado assim, então por isso eu não consigo abraçar a minha filha, por isso eu não consigo cuidar do meu filho, por isso eu sou tão rígido, porque foi isso que eu recebi. E a mensagem de hoje é para que você tire os teus olhos da falha humana, do pai, da mãe, da terra, e coloque os teus olhos no amor celestial, poderoso, que cobre todo tipo de erro. E nessa manhã, se nós olharmos para esse Pai que vê a paternidade debaixo do amor, nós seremos curados desses maltratos, dos abandonos, e vamos sim começar a exercer uma paternidade com aquilo que não recebemos da terra, mas com aquilo que recebemos do céu, porque a palavra de Deus diz: as coisas velhas já passaram, e em Jesus, em amor, tudo se fará novo para a glória de Deus. Então é possível você que foi abandonado, abandonada, ser uma mãe que acolhe, um pai que acolhe, um irmão que acolhe, alguém que exerce liderança, paternidade em amor, porque não é o amor terreno, é o amor do Pai, e o amor do Pai, meu irmão, é superior a qualquer tipo de agressão. O amor do Pai pode nos curar nessa manhã e nos levar ao entendimento de que, porque Ele nos ama, nós também podemos amar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você nasceu, a palavra sobre você não foi de rejeição, a palavra sobre você não foi de alguma maneira te colocar para baixo ou tirar de você a alegria da vida. Não, aquela palavra veio depois da primeira. A primeira palavra não foi de abandono, de maus tratos. A primeira palavra veio dos céus, e a primeira palavra dos céus é: em Cristo Jesus vocês são mais do que vencedores, que aqueles que creem no Senhor serão salvos, eles e toda a sua casa, que em Jesus Cristo em nós temos a esperança da glória. A primeira palavra sobre nós é palavra de bênção. Nós somos uma bênção, você é uma bênção, e os maltratos terrenos não podem mudar a essência celestial que está em mim e em você. Deus se move em amor, e o amor, Paulo vai fazer uma carta à igreja de Coríntios, e lá
motivado por Deus, inspirado por Deus, que é Pai, esse Deus Pai, vai pedir a Paulo que escreva uma síntese sobre os atributos do amor, sobre o que o amor é e aquilo que o amor não é. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, você vai ver uma carta de Deus com todos os atributos do amor. E aí eu te aconselho a depois ler esse verso, ler esse capítulo, pegar essa carta de amor do Senhor lá em 1 Coríntios, bater uma foto, arrancar a folha da Bíblia, botar não arranca não, só bate a foto, melhor, mas bota num lugar visível para que você, sempre que for exercer paternidade, maternidade, liderança, saiba que isso só provém de Deus se for feito em amor. E esse amor lá tem várias descrições, e eu quero aqui citar as 3 últimas. Paulo vai dizer que o amor tudo suporta. Se tem uma coisa que só pai e mãe, e quem exerce paternidade e liderança em amor pode ter, é capacidade de suportar. Nós, filhos, por mais abençoados que sejamos, por mais ovelhinhas que sejamos, por mais queridinho da mamãe ou do papai que sejamos, se nós formos ver a nossa linha cronológica, invariavelmente todos nós tivemos na nossa vida momentos em que nós tratamos os nossos pais de maneira inadequada. Uma palavra ríspida quando o pai disse não vai. Como não vou? Todo mundo vai. E aí a frase clássica, você não é? Amém. Situações em que a gente disse, pai, eu estou pronto, pode me entregar, não, deixa comigo, e o pai olhava, e a mãe olhava, e a liderança olhava e dizia, espera um pouquinho, ainda não chegou a tua hora. Aqueles momentos em que, ao olhar o comportamento do pai, que era em zelo e em cuidado, para nós foi tomado como uma falta de confiança, um momento, ríspido, onde o pai não entende. Frase de filhos na adolescência, ele não me entende. Líderes e adolescentes, estão escutando muito isso aí, meu pai não me entende. Não me entende, ela não me entende, ela não compreende. E esse tipo de coisa, no plano natural sem amor, afasta. No plano natural sem um mover divino em amor, segrega, distancia. Agora, qual o pai, qual a mãe saudável, qual o líder que se move em amor, que por conta de um ato de desagravo, de desaprovação, de incapacidade de ler a realidade, qual o pai que, movendo-se em amor, quando recebe uma palavra assim, uma conduta assim de um filho, rejeita por conta daquela atitude? Jamais, porque o amor tudo suporta. E eu estou falando aqui de coisas, água com açúcar, porque eu não sei você, mas quantas coisas mais graves fiz que desapontaram os meus pais, mas em nenhum desses momentos fui rejeitado como filho, porque no final, dentro deles residia um amor que não era nem da terra, era um amor que era dos céus, e esse é o amor que o Pai Celestial tem por nós, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o teu Pai, jamais se esquecerá de ti. Não tem nada que nós possamos fazer na terra que nos separe desse amor de um Pai que nos ama. Se nós pegarmos e subirmos nas asas do vento, diz a palavra, e voarmos até o final do horizonte, e lá nós fizermos morada, lá o Senhor está. Se nós subirmos ao mais alto monte, lá naquele lugar isolado, o Senhor
também está. Se fizermos a nossa morada no abismo, no lugar mais profundo e abissal da terra, lá a presença de Deus, o Pai, está. Porque nada poderá nos separar do amor do Pai, que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem futuro, nem passado, nem anjos, nem demônio, nada nos separará do amor do Pai. Então, erros que cometemos não foram suficientes para apagar o amor do Pai. E por vezes esse amor não nos alcança porque nós não nos perdoamos. Porque nós elevamos o nível da vara que nos mede a um lugar que Deus nunca elevou. E quando cometemos um erro, somos tão soberbos ao ponto de dizer: eu não aceito isso que eu cometi. Quando o Pai está dizendo: isso é normal, isso acontece, agora vem para o meu colo, porque eu quero te sarar desse trauma, desse medo, desse erro que você cometeu, e no meu colo e na minha presença, eu vou te instruir para você se levantar, sacudir a poeira e marchar na direção dos sonhos que eu tenho para a sua vida. Por vezes não é o Pai que não acolhe, o Pai sempre acolhe. Por vezes somos nós que, decepcionados com as nossas falhas, não corremos na direção do colo do nosso Pai. Deus se move em amor, e a paternidade em amor tudo suporta. Quando nós vamos ver Deus guiando o seu povo pelo deserto, te aconselho também a ler a épica história do povo de Deus, quando estavam escravos no Egito. 400 anos de escravidão, 400 anos vivendo uma vida pecaminosa, uma vida ruim, até que eles começam a clamar ao Pai, começam a clamar a Deus, e Deus então os liberta, os tira do Egito e os leva agora para Canaã, para uma terra prometida. Você vai ver algo incrível. Se você ler aquele livro com os olhos de Deus, ou tentando se colocar, no lugar de Deus, humanamente é impossível ao longo do livro de Êxodos você não dizer: meu Deus, que povo chato, meu Deus, que povo é esse, Jesus? Era escravo, Deus tira da escravidão e liberta. Meu Deus, a liberdade, gente, já seria algo para ter uma vida inteira de gratidão. Quem aqui já passou por uma doença grave e foi curado, não passa os próximos anos seguintes àquela superação daquela doença com uma gratidão enorme no coração, dizendo: meu Deus, eu poderia não estar mais aqui? Quem é livre de algo que o aprisionava, um relacionamento abusivo, uma situação de gravidade, onde você sozinho não conseguiria sair, e milagrosamente Deus fez algo e te tirou daquela condição, te libertou de uma escravidão mental, de uma depressão, de uma crise de pânico, de ansiedade? Quem não, quando saiu disso, não passou meses e anos inteiros se lembrando e dizendo: Deus, obrigado, Senhor? Quem um dia passou acamado, doente, enfermo, olhando para o céu e dizendo: Deus, se tu me tirar desse leito, Senhor, eu vou ter uma vida simples. Se o Senhor me libertar desse leito de enfermidade, desse hospital, se o Senhor me tirar dessa cama e eu conseguir um dia passar pela porta desse hospital, Senhor, eu vou dar valor a coisas simples, como andar na rua e olhar para o céu e contemplar a glória de Deus nos céus que se levantam sobre mim a cada dia. Gratidão. Quem foi liberto de algo muito grave, Jesus disse: a quem muito é perdoado, muito ama. E aí você vê o povo de Deus, o povo de Israel, 400 anos de escravidão, são libertos, e agora era para terem anos celebrando a liberdade. E o texto diz que quando eles saem, eles ainda não tinham passado nem o mar, eles ainda estavam na região de Piairote, quilômetros do Egito, e quando eles olham para trás e percebem os cavaleiros de Faraó vindo atrás deles, a primeira coisa que vem na mente deles é: Moisés, não tinha sepulcros, cemitérios
não tinha lugares o suficiente para que nós e a nossa descendência fôssemos enterrados no Egito, para que tu nos trouxesse para cá, para esse deserto, para morrermos aqui. Deus acabava de dar a eles vida livre, e agora eles estavam dizendo, olhando para o inimigo que Deus tinha vencido por 10 vezes consecutiva, através das pragas que Deus mandou, os sinais que Deus fez lá no Egito, para dizer: olha, eu sou com vocês. Meu irmão, quantos sinais Deus já deu de provas cabais que Ele está conosco? Quantas vezes, meu irmão, nós teríamos perdido a própria vida se não for ao Senhor? Quantas vezes a nossa mente e o nosso coração não tinham mais capacidade de gestionar a nossa própria história, e Deus, com o seu amor infinito, resgatou a nossa mente, resgatou o nosso coração e nos deu hoje condições de dizer: meu Deus, obrigado, Senhor, porque lá atrás eu estava perdido, mas o teu amor me encontrou, o teu amor mudou a minha história. Esse povo diz: melhor era ter ficado lá e morrido. Imagina o pai olhando de cima dizendo: eu acabei de libertar vocês, vocês estão desejando a morte. E aí o que Deus faz? Mata todo mundo. O que Deus faz? Lança um raio cósmico e toda aquela geração de murmuradores se acaba. Foi? Não. Deus abre o mar. Deus, como prova de amor e retribuição à murmuração do povo, porque o amor tudo suporta, e a paternidade de Deus em amor, esse Deus não apenas suporta, mas Ele dá salvação ao povo, aos seus filhos, e o mar se abre. Moisés, por que você está orando a mim? Diga ao povo que marche, e você levanta o teu cajado, Moisés, e os mares e as águas irão se abrir, e o povo vai marchar e passar com os pés em seco, no meio de um oceano, onde nunca nada parecido poderia ocorrer, se não fosse o mover da paternidade de um Deus que se move em nosso favor em amor. Tudo suporta. Eles saem, passam por Piairote, atravessam o mar, e lá na frente começa a dar sede no povo, e o povo agora no deserto começa a chegar a Moisés e a dizer: Moisés, o que nós trouxemos de mantimentos, pães, a comida se acabou, e como é que a gente vai se nutrir aqui agora, Moisés? Estamos num deserto, não tem água. E aí o povo começa a ficar com saudade agora da comida do Egito. Lá pelo menos nós tínhamos cebolas, pepinos, lá pelo menos a gente comia do que sobrava dos egípcios, e para nós estava bom demais. Aqui agora nós não temos nem água, Moisés. E o povo começou a querer apedrejar Moisés. E aí Moisés vai falar com o Deus Pai, e o Deus Pai diz a Moisés: Moisés, pega o teu cajado e toca nessa rocha, e dela vai começar a brotar água, e essa água vai saciar todo o povo murmurando de um Deus que tinha acabado de abrir o mar. E Deus poderia punir, mas o que Deus faz? Porque se move em amor, mais uma oportunidade. As dificuldades que passamos na ótica de Deus não é para punição, mas são novas oportunidades dele mostrar o seu amor por nós. A água começa a brotar da rocha. Em Hebreus vai dizer que a rocha que seguia o povo de Deus no deserto era Cristo. Essa rocha não apenas deu água, como se movia junto com eles no deserto. Quantas vezes eu e você olhamos e dissemos: acabou, daqui não sai mais nada, a empresa faliu, a minha carreira se acabou, não tem mais jeito, e de repente uma gotinha de água brotava de onde a gente menos imaginava. Sabe o que é isso? A rocha que seguia o povo é a mesma rocha que nos segue hoje, e a rocha, diz o escritor aos Hebreus, a rocha era e é Cristo Jesus. Amor que não nos pune, um amor que tudo suporta. O tempo passa e agora o povo está de novo com fome, e o povo diz: Moisés, não tenho o que comer nesse lugar.
Os pães sem fermento que eles trouxeram quando saíram do Egito se acabaram, e agora eles estão dizendo: Moisés, nós vamos morrer de fome. E Deus lá de cima olhando o povo e dizendo: eu acabei de abrir o mar para eles passarem, Jesus. Eles estavam reclamando porque não tinham o que tomar. Eu estou tirando água da rocha. Será que olhar para uma rocha jorrando água não era para inspirar confiança? Será que olhando para trás e lembrando de onde o Senhor nos tirou, não era para inspirar confiança hoje diante do desafio que eu e você estamos passando, e crer que aquele que fez lá atrás é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Será que olhando para nossa casa que era destruída e vazia, mas que hoje está sendo unida e colocada de pé, não é o suficiente para olhar para os gigantes que hoje se levantam e dizer: o Deus que me ajudou lá atrás é o mesmo que vai me ajudar agora, e nos encher de expectativa dizendo: esse meu Pai dos céus, Ele continua sendo bom, e o seu amor e a sua bondade e a sua misericórdia, elas vêm sobre mim, e isso para mim é motivo de grande alegria. O povo no deserto disse: nós vamos morrer de fome. E o que Deus fez? Matou 3 milhões de pessoas de desnutrição por falta de alimento. Foi? Não. Porque Deus tudo suporta. Disse: amanhã, pela manhã, quando vocês saírem, vai ter um pão que desce do céu. Vocês vão experimentar o maná. Não peguem muito, não guardem nas casas, porque todos os dias terá uma porção nova para vocês. Deus ensinando que Jesus lá na oração do Pai Nosso que nós lemos, vai dizer: o pão nosso de cada dia Deus sempre nos dá hoje. E todos os dias eles saíram, gente, era um pão misterioso que brotava no deserto. Por 40 anos, diz a palavra, nunca faltou aquele pão. Mas o povo um dia olhou para aquele pão e disse: que pãozinho sem graça. Meu Deus, que pão é esse, Jesus? Não tem uma manteiga, não tem um queijinho, é pão seco de novo, Senhor. Quando você lê, dá vontade de dizer assim: não, Senhor, para com tudo com essa história aqui. Não é que esse povo não te merece. E aí quando você lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, o teu coração começa a ser guiado a um conceito de consciência. Esse povo sou eu. Que semana passada eu estava orando para Deus fazer algo, e Ele fez, porque Ele é fiel. E hoje me levantei dizendo: Senhor, faz algo. E com as mesmas dúvidas e angústias da semana passada. Será que não é o suficiente tudo que Ele fez até aqui em amor, para de uma vez por todas nós nos entregarmos a esse amor e a dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar e vai mudar a minha história, é porque Ele se move em amor. Mas o povo, que somos nós, disse: Senhor, chega desse pão, e chamaram o maná de pão vil. Imagina o pai olhando dos céus dizendo: vocês já viram pão brotar do nada? Vocês sabem que pão não nasce em árvores, né? Vocês sabem que pão é feito, é elaborado. Os céus estavam produzindo diariamente uma quantidade de alimentos que era o nutriente certo para alimentar cada um deles. Existia uma produção celestial na padaria do céu, que eu não sei como era, mas que todo dia no horário certo chegava lá. Nunca um israelita acordou antes da hora e disse: não chegou. Nunca. Sempre que botavam a sua cabeça para fora da tenda, o maná já estava lá, porque Deus não se atrasa. E aí eles reclamaram, e aí o que Deus fez? Vou acabar com tudo, fecha a panificação aqui em cima, chega de pão, deu, vão morrer a míngua. Foi? Não. O que Deus fez? Moisés, esse povo está me chateando, é bem verdade, porque as coisas que a gente faz, e a Aurora profetizando, aleluia,
as coisas que a gente faz contra o Pai não tornam o Pai imune a se entristecer conosco. Os nossos desvios de conduta são suportados pelo Pai, mas não é o desejo do Pai que nós vivamos assim. Isso entristece o coração do Pai. Agora, o Pai não perde a sua essência de se mover suportando. O amor tudo suporta. E aí o que o Pai fez? Moisés, ainda hoje eu vou mandar carne de tão grande quantidade que esse povo vai comer até se fartar e vai sair pelos narizes. Não sei se você já passou essa situação que você diz: ah, Deus, uma oportunidadezinha de emprego, Senhor. Meu Deus, uma porta de emprego, meu Deus, é tudo que eu preciso, Senhor, Senhor. Aí Deus dá e manda, e a porta se abre, e o negócio bom, e não sei o que, e daqui a pouco a gente está dizendo: pelo amor de Deus, Senhor, um momento de paz. Meu Deus, Senhor, a gente não tem mais sossego. Aqui não existe, mas lá no deserto, há 2000 anos atrás, tinha disso. E aí Deus, em suporte, em amor, mandou carne para o povo. E comeram, e se alimentaram, e as coisas foram acontecendo. Deus sempre se movendo em amor, porque o amor tudo suporta. O amor não apenas tudo suporta, mas o amor tudo crê. Deus, o Pai, quando olha para mim e para você, Ele tem em mim e em você, vou usar uma frase aqui, que vai parecer heresia, mas é uma frase de impacto para você entender. Deus bota a fé em nós. Deus, quando olha para você, Ele acredita que eu e você vamos dar certo. Deus olha para o gigante e olha para nós, e Ele diz: meu filho, eu estou contigo. E foi por isso que Davi conseguiu fazer o que fez diante de Golias, porque tinha o entendimento de quem Deus, o Pai, era na vida dele. E ele disse: o meu pai que me ajudou a matar o leão e o urso lá no meio do nada, é o mesmo pai que está comigo aqui agora, e vai comigo para matar esse gigante. Ele é maior, é mais velho, é mais treinado, mas ele não tem quem eu tenho. Comigo está o meu pai. O gigante disse: sou eu algum cachorro, sou eu algum animal vil, para que tu venhas a mim com pedra e paus? E o que Davi disse? Você vem a mim com espada e lança, escudos, mas eu vou contra ti, em nome do meu Pai, o Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Convicção de que o Pai estava com ele, e uma vez com o Pai, ele iria vencer, como venceu lá atrás. O amor da paternidade de Deus, tudo crê. E esse crer, irmão, não é um crer apenas de, olha, vocês vão dar certo, vocês vão crescer, vocês vão avançar, não. Essa crença de Deus na paternidade é o que um pai de verdade faz conosco. O que o Pai dos céus faz de verdade na minha e na sua vida todos os dias, quando, de alguma maneira, nós entramos num lugar de dificuldade, entramos em um lugar de derrota momentânea, tropeçamos, caímos, saímos do propósito, e ao nos desviarmos do propósito, nós perdemos a fé em nós. A gente diz: olha, agora não vai ter jeito, agora fui longe demais. Aí Deus continua crendo em mim e em você, e monta um plano para nos resgatar, para nos trazer de volta, para que a gente volte ao plano original, para que a gente volte a viver aquilo que nós vivíamos antes. Deus monta um plano para que nós possamos de novo crer que Ele é Pai na nossa vida. Quando nós vamos ver a vida dos discípulos que viveram com Jesus, nós vamos ver que Deus o Pai sempre se movia em amor, crendo que aquele discípulo que pisou na bola poderia ter uma nova oportunidade e voltar a viver os planos de Deus. Pedro foi talvez o discípulo mais ativo, aquele que mais andou com o Senhor Jesus, aquele que estava em todas as situações, digamos assim, mais imponentes do mover, do poder de Deus através de Jesus. No dia da ceia, Pedro diz: Senhor,
ainda que todos te traiam, te abandonem, eu, Senhor, estou disposto a ir com o Senhor até a morte. E aí o que Jesus diz? Pedro, menos Pedro, nunca te pedi isso, Pedro. Não, Senhor, deixa comigo, se alguém vier, eu estou contigo, Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. E aí o que Jesus diz? Pedro, menos, porque ainda hoje, Satanás se apresentou a mim, e pediu para te passar em uma peneira, pediu para te cirandar, para te peneirar, para te destruir como pó, Pedro, mas eu orei ao Pai, não foi a Deus, Jesus disse, eu orei ao meu Pai, porque sabe que o Pai se move em amor, porque sabe que o Pai tudo suporta, porque sabe que o Pai acredita, o Pai tudo crê, e eu orei ao Pai, Pedro, para que a tua fé não falhe. Jesus não pediu para que Deus, o Pai, mandasse anjos, Jesus não pediu ao Pai que a tentação passasse, não, o que Jesus pediu ao Pai? Pai, fortalece a fé dele em ti e em mim, porque se ele estiver fortalecido na fé, tudo é possível àqueles que creem. Perceba que Jesus podia ter dito: Senhor, fortalece ele fisicamente, faz dele um gênio, para que ele tenha ideias mirabolantes para sair dessa situação. Não, a solução para o caos nunca é força ou capacidade intelectual, isso tudo Deus usa, mas a base para Deus usar é a fé. Essa é uma manhã que Deus está fortalecendo a nossa fé. Essa é uma manhã onde nós estamos aqui e o Senhor está ministrando aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui crendo, que ainda que o pai da terra foi ruim, foi mal, nós temos um Pai sobre todos os pais, que é o Pai Celestial, que nos ama, e que deseja que nós exerçamos a nossa paternidade em amor, de acordo com a ótica celestial, que nós possamos exercer a nossa liderança, a nossa maternidade em amor, e que nós possamos ser filhos melhores, dando menos trabalho para o Pai. Quando Pedro nega, se decepciona, Jesus diz: antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes, tudo isso acontece, e o que Pedro faz? Decepcionado, Jesus agora é morto na cruz do Calvário, Jesus ressuscita, fala com eles, mas Pedro guardava aqui dentro uma decepção. E qual era a decepção? Eu traí o meu amigo, eu traí a minha fé, eu vi ele fazendo coisas extraordinárias, e eu disse que eu nem o conhecia, e aquilo machucou o coração de Pedro. Foi uma queda relevante para ele, foi um princípio quebrado dentro dele, que desestruturou a sua capacidade de seguir adiante. É quando um bom gestor vê a sua empresa falindo e diz: meu Deus, eu sempre fui bom nisso, como é que isso aconteceu? É quando alguém fiel se sente tentado em alguma área e cai e tropeça, e aí diz: olha, a minha vida inteira foi ilibada, como é que eu fui entrar nesse negócio mal feito, como é que eu fui tocar nessa situação que não tem nada a ver com o meu caráter, um deslize. E por conta desse deslize, por conta desse tropeço, nós humanamente saímos do caminho. E aí Pedro sai de Jerusalém e volta para Galileia, mais de 200 quilômetros a pé, mais de uma semana de caminhada. Ele sai do lugar onde Jesus disse: fiquem aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele sai daquele lugar e vai-se embora, voltando para a vida antiga. Uma semana vivendo em cavernas, acampando, o sol do deserto, até chegar em Cafarnaum de novo. E lá entra num barco, e lá ele vai com seus amigos pescar. Que pecado tem em pescar? Nenhum. Mas qual o propósito de pescar peixes para um homem que Deus o chamou e o estabeleceu para ser um pescador de almas? Qual o propósito tem em voltar para aquele lugar de medo, se um dia encontramos aquele que lança fora todo o medo? Qual o propósito em viver uma vida estagnada, paralisada, uma vida de cansaço, dizendo: olha, essa rotina está muito intensa, são muitos dias que eu tenho que servir, são muitos dias no meu trabalho, olha,
Que propósito tem se um dia encontramos o autor da vida? Como? E foi isso que Pedro fez, volta para a praia, decepcionado, volta a pescar, abandona o projeto do Senhor. E aí Deus, que é Pai, o que faz? Bom, não quer, é isso? Não. Deus move o seu Filho Jesus, que já tinha morrido na cruz do Calvário, agora estava ressurreto, e envia Jesus em amor lá para Cafarnaum, lá para o mar de Tiberíades, leva Jesus ao mar da Galileia, e Jesus agora na madrugada, faz uma fogueira, começa a assar pães e peixes, e vê Pedro com os discípulos dentro de um barco completamente fora de propósito. E aí esse Deus que é amor, se move até a margem do lago, e fala com aqueles homens. E Jesus naquela noite escura disse: filhinhos, vocês têm aí algo para comer? Jesus não pergunta se eles têm peixe, Jesus não pergunta se eles pescaram, a pergunta é: vocês têm algo para comer? Qualquer coisa, pode ser um pão que vocês trouxeram, pode ser um peixe guardado, pode ser uma fruta, qualquer coisa, vocês têm como se alimentar aí onde vocês estão? Era a pergunta de Jesus, e eles disseram não. Quem não tem com o que se alimentar, inevitavelmente, dentro de pouco tempo, voltará ou passará a ter fome. E Jesus um dia disse para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer desse pão jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus estava dizendo: se vocês estão sem o que comer, significa que vocês se afastaram de mim, e vocês se afastaram de mim, mas eu estou aqui de novo, correndo em amor atrás de vocês. Que lindo é saber que nós temos um Deus que é o Criador do universo, mas que também é um Deus Pai, que ao saber aonde o seu filho está, vai correndo, prepara tudo em amor, porque tudo suporta e porque tudo crê, monta uma situação para dizer: Marlon, Pedro, João, Marcelo, se você ouvir a minha voz e vier na minha direção, quando você chegar perto de mim, eu vou te aquecer de novo, porque o fogo permanece aceso aonde eu estou. Se você chegar até mim, eu vou te nutrir com aquilo que você estava tentando pegar, eu já tenho pronto. Aquilo que estamos tentando fazer sem Jesus, Ele está dizendo: se você chegar perto de mim, o que você está tentando fazer na força do braço, eu já tenho pronto. De uma espécie, de uma qualidade que nenhum homem da terra poderia te dar. E se você chegar perto de mim, eu vou te dar de novo aquele pão que eu te prometi. Deus se move em amor e resgata Pedro. Pedro escuta a voz, mas porque está distante do Pai, não reconhece. Jesus fala com eles e ele não reconhece que é o Senhor, até que alguém cheio de intimidade dentro do barco, alguém que estava com Pedro meio que para não deixar ele sozinho, mas não queria nem pescar, ele estava ali porque não queria deixar um amigo só. E olha como Deus honra gente que não abandona, gente que é amigo fiel, gente que na hora da dor está perto, gente que na hora da angústia a gente pode contar, gente que não é apenas para o dia da festa. Nesse dia a revelação de que era Jesus na praia não veio para Pedro, veio para João, o amigo fiel. Essa mensagem é para dizer: não apenas seja um bom pai, mas em nome de Jesus, que nós sejamos bons filhos, bons amigos.
Gente que o céu, quando olha, diz: eu posso enviar, porque naquele lugar ele não é um foco de contenda, naquele lugar ele não é alguém que segrega, que divide, naquele lugar ele aponta para mim. Foi isso que João disse: Pedro, é o Senhor. Pedro, dentro do barco, ouvindo a voz, vendo tudo na praia, Pedro não sabia que era o Senhor. Porque é isso que os nossos desvios de conduta contra o Pai fazem. O Pai permanece igual, mas nós temos dificuldade em reconhecer o amor eterno dEle. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele continua nos amando. E aí então Pedro se lança na água. E o que é se lançar nas águas, se não mergulhar de volta no amor envolvente que se manifesta na palavra de Deus? Ele é imerso nas palavras, ele é imerso nas promessas, ele mergulha em tudo aquilo que Jesus já tinha dito, ele mergulha agora em tudo aquilo que ele viveu com o Senhor, e quando ele sai das águas, ele sai completamente encharcado das promessas que um dia Jesus tinha feito pela palavra, porque a água é a palavra. Ele sai agora completamente curado dos traumas, dos medos, mas ainda faltava um último conselho de Jesus. Quando ele sai e os discípulos vêm, o barco agora vem lotado com a rede cheia, eram tantos peixes, 153 grandes peixes, que eles não conseguiam nem tirar a rede. Quando ele chega lá, Jesus fala com eles, eles provam, comem, e aí Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, Jesus ali era o próprio Pai falando com Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro, se tu me amas, cuida de quem eu amo. Sabe por que a paternidade, a maternidade, a amizade, a liderança, ser um professor, uma professora, um profissional na área em que você atua, sabe por que isso é tão importante para Deus? Porque nesse lugar, um homem e uma mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito de Deus, lá vai exercer isso em amor. Lá vai exercer isso não apenas tocando um instrumento, apertando um botão. Lá naquele lugar é o próprio Deus em amor, cuidando de gente. Jesus move céus e terra, vai à praia, e na praia é o que Jesus diz: Pedro, se tu me amas, por favor, cuida das pessoas. Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das pessoas. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu conhece todas as coisas. Então Pedro, agora que tu recebeu o amor do Pai de volta, transborde com esse amor. E essa é a manhã em que o Senhor está fazendo uma convocação para nós, colocando em nós essa visão de como Deus se move nos céus, de como o Pai nos abençoa dos céus, e como Ele espera que nós recebamos, sejamos receptivos à sua paternidade. E por fim, o aleluia já pode subir, nós vamos orar. E por fim, a paternidade segundo a ótica do Senhor é uma paternidade de reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava com Cristo no mundo. Deus o Pai estava com Jesus. Quando Jesus veio para a terra, Jesus vem e o Pai vem com ele. Então, ao Jesus vir, o Pai vem com ele. Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e não levando em consideração os pecados, as transgressões, as maldades da humanidade. Jesus, que era Deus na terra, Pai, amor na terra, tinha uma grande missão. E a grande missão do Senhor como Pai, através de Jesus, era reconciliar. O amor paterno é um amor que se move em reconciliação. Deus nunca se move com parcialidade, tentando colocar um filho contra o outro. Esse não é Deus. A paternidade de Deus é reconciliatória e é uma paternidade de justiça.
Muitas famílias se dissolvem depois que o patriarca morre, porque no último ato o pai comete uma incoerência. Na divisão dos bens, na partilha dos bens, coloca um filho como predileto e outro como preterido. E aquilo causa no coração do preterido uma situação de não compreender. Se é meu pai como é pai dele, por que ele tem mais que eu? Se é meu pai, se me gerou, se me amava como ama ele, por que ele teve mais do que eu? Estou falando da herança, mas por vezes é durante a vida que isso acontece. Filhos que não conseguem olhar para o pai com admiração, porque enxergam na paternidade humana, que é equivocada, uma parcialidade no tempo, uma parcialidade no carinho, uma parcialidade no afeto para uns e em detrimento de outros, e isso acaba gerando no coração daquele filho um desgaste, um desapontamento. E se você viveu essa situação, eu quero te dizer que isso é do homem, não é do céu. A paternidade segundo a ótica de Deus é justiça. Deus é fiel e justo. Se tem algo que a paternidade de Deus é equilibrada. O que vale para um filho, vale para outros. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que usufruem da obediência para com o Pai. Sempre que você vê alguém voando na fé, fazendo coisas extraordinárias, rompendo, meu irmão, não é capacidade a mais que Deus deu para ele, ou oportunidades que ele teve sorte, não. Sabe o que é? Alguém que decidiu ouvir o Pai e obedecer. Alguém que ouviu a instrução do Pai e disse: olha, é nessa direção que eu vou, e ao andar em obediência vai alcançando níveis que os demais não alcançam. Mas não é predileção, não é uma escolha dizendo: esse é o meu filho querido, porque tem gente que a gente olha e diz: meu Deus. Às vezes eu digo isso para Grazi, me ensina a entrar nesse lugar, porque tu ora e as coisas acontecem, ora por mim aqui, minha filha. Porque às vezes não são coisas relevantes, são coisinhas que ela pede que Deus dá. Eu digo: Senhor, estou aqui também, Senhor, dá uma força aqui, Grazi, ora por mim, não vou mais nem orar. Mas tem a ver com Deus amar mais a ela do que eu? Não, mas é por conta do coração que ela preservou, por conta da maneira como ela se move, por conta da sensibilidade que Deus deu, da simplicidade, ela tem um acesso, que eu também tenho, se botar o meu coração nesse lugar. Não tem predileção no reino. Para Deus todos nós somos filhos amados iguais. Nem Jesus, primogênito, unigênito do Pai, teve predileção. Nem Jesus, porque aquele, diz a palavra, que nem ao seu próprio filho poupou, não dará também com eles a nós todas as demais coisas? Saibam, irmãos, disse Pedro, que os vossos irmãos em todo o mundo estão sofrendo as mesmas aflições que vocês. Você sabia que tem gente no mundo chorando com as mesmas dores iguais a mim e a você? Que esse fardo que parece pesado demais, que parece que não tem jeito, você sabia que no mundo tem muitos irmãos passando pela mesma dificuldade em tempo real que nós estamos passando? Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus é um Deus que submete todos os filhos às mesmas coisas. Jesus, o Pai estabeleceu uma regra, e a regra do Pai é: quem andar comigo não peque. A regra é: o que faz separação entre Deus e os homens é pecado. O que nos separa do Pai é o pecado. O que nos separa de Deus, o que cria um abismo entre nós e Deus, é quando nós pecamos.
E aí, quando nós pecamos, agora nós não precisamos oferecer uma oferta, um holocausto, queimando um animal, não. Agora a nossa oferta ao Senhor é o nosso arrependimento, é ir até Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu cometi, eu reconheço, porque aquele que reconhece, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, Jesus estava debaixo de uma regra como todos nós: se pecar, um abismo é criado entre nós. E nós sabemos que Jesus não pecou, mas em um momento da sua vida, ele carregou o pecado da humanidade sobre ele. Teve um momento na sua história em que os pecados que todas as gerações cometeram foram lançados sobre Jesus, na cruz do Calvário. O texto diz que do meio-dia às 3 horas da tarde se fizeram trevas. Jesus estava pendurado no madeiro, e quando ele estava lá, ele cita uma frase que a maioria das pessoas não compreende. Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Essa palavra desamparar significa: meu Deus, por que te separastes de mim? Jesus sabia do que iria acontecer. Aquela frase não era uma frase perguntando ao Senhor, aquela frase era uma frase instrutiva para a humanidade. Por que o Pai se separou de Jesus? Porque a regra que valia sobre os pecados da humanidade fazerem separação entre Deus e o homem, também valia para o Filho Jesus. Não tem acepção, não tem diferenciação, não tem predileção. Até Jesus, quando os pecados foram sobre eles, a presença do Pai se afastou dele. Jesus não cometeu o pecado, mas ao receber o nosso pecado, o Pai momentaneamente se separa de Jesus. E essa foi a razão de Jesus orar no Getsêmani dizendo: Pai, se existe uma maneira, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse mal, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus pede para passar o cálice, não era a morte de cruz que ele estava com medo, ele estava angustiado porque ele sabia que pela primeira vez na sua existência, ele ficaria um tempo sem a presença do Pai. E sabe por que ele passou por isso, gente? Para que hoje eu e você pudéssemos ter livre acesso ao coração do Pai, para que hoje eu e você pudéssemos dizer: Pai, eu te amo, Pai, obrigado por tudo que aconteceu na minha vida, obrigado por entender que aquela maldade, aquela agressão, aquela dor, aquele abandono, nada daquilo, Senhor, veio de Ti. Para finalizar, eu quero contar um testemunho pessoal. Você já pode se colocar de pé, nós vamos orar. Se coloque de pé. Durante muitos anos